Era a mãe, Dona Maria, com o rosto contorcido de raiva e confusão, segurando o telemóvel dele nas mãos trêmulas. O que é isto, Pedro? Mensagens para um homem. Beijos e promessas de amor. Dizes-me já que é uma brincadeira, gritou ela, atirando o aparelho para cima da cama. Pedro sentiu o mundo desabar à sua volta, o segredo que guardara por anos, o amor proibido por Luís, fora descoberto da pior forma possível, e agora a família conservadora de Porto ameaçava ruir. Ele tentou negar, mas as palavras saíam gaguejadas. Mãe, não é nada. É só um amigo. Mas Dona Maria não acreditava. Chamou o pai, Sr. António, um homem rígido, devoto católico que dirigia uma pequena loja de vinhos na Ribeira. O nosso filho está perdido, António. Temos de o endireitar antes que isto destrua a nossa reputação. Pedro sentou-se na cama, o coração acelerado, recordando o beijo escondido com Luís na noite anterior, no jardim do Palácio de Cristal. Fora um momento de pura felicidade, mas agora transformava-se em pesadelo. A família reuniu-se na sala de estar, com a avó, tia Rosa e até o irmão mais novo, Miguel, de 15 anos. Todos olhavam para Pedro como se ele fosse um estranho. Sr. António falou primeiro: Filho, isto não pode ser. Na nossa casa, seguem-se as tradições. Casamento com uma boa rapariga, filhos, igreja aos domingos. Se continuas com estas ideias, não há lugar para ti aqui. Pedro sentiu uma dor aguda no peito. Ele amava a família, mas amava Luís mais. Como escolher? A pressão era asfixiante, e ele sabia que a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos profundos em cidades como Porto. Luís, o seu amor, era um estudante de artes na Universidade do Porto, vindo de uma família mais liberal de Lisboa. Conheceram-se numa aula de pintura, onde os olhares se cruzaram e as conversas fluíram como o Douro. Luís era aberto sobre a sua sexualidade, mas Pedro insistia em segredo. Por que esconder, Pedro? Somos livres para amar, dizia Luís. Mas Pedro respondia: a minha família matava-me. Literalmente. Agora, com o segredo exposto, Pedro ligou a Luís em pânico. Eles sabem. Tudo acabou. Luís, do outro lado, tentou acalmá-lo: vem para Lisboa comigo. Deixamos tudo para trás. Mas Pedro hesitava: abandonar a família seria uma traição imperdoável. Naquela tarde, Dona Maria arrastou Pedro para a igreja de São Francisco, onde o padre os esperava. Reza, filho. Pede perdão a Deus por estes pecados. Pedro ajoelhou-se, mas as orações não saíam. Em vez disso, pensava em Luís, no toque das suas mãos, na forma como o fazia sentir vivo. O conflito interno rasgava-o: era errado amar outro homem. A Bíblia dizia que sim, a família reforçava, mas o coração gritava o contrário. Ao sair da igreja, viu um casal gay de mãos dadas na rua, e invejou a sua liberdade. Porque eu não posso, murmurou. O jantar em casa foi tenso. Ninguém falava, só olhares acusadores. Miguel, o irmão, aproximou-se depois. Mano, eu vi as mensagens. Não me importo, sabes. Mas os pais. Eles vão te obrigar a mudar. Pedro abraçou-o, lágrimas nos olhos. Aquela noite, deitado na cama, decidiu confrontar os pais no dia seguinte. Mas o medo paralisava-o. E se perdessem tudo? A loja, os amigos, a comunidade. O amor por Luís valia o preço. No dia seguinte, Pedro encontrou Luís num café escondido na Baixa. Não aguento mais esconder, disse Luís. Ou assumes, ou acabamos. Pedro sentiu o chão fugir. Era uma escolha impossível, amor ou família. Optou por adiar, mentindo a Luís que tudo se resolveria. Mas no fundo, sabia que a mentira o corroía. Regressou a casa, onde Dona Maria anunciara: arranjei um encontro para ti com a filha dos nossos vizinhos, a Ana. Vais casar e esquecer estas tolices. Pedro assentiu, mas o coração rebolava-se. A traição começava ali. A pressão social aumentava. Amigos da família sussurravam, vizinhos olhavam torto. Pedro sentia-se um prisioneiro na própria vida. Luís mandava mensagens: amo-te, mas não posso esperar para sempre.
Pedro respondia com desculpas. Internamente, debatia, era cobardia ou lealdade. A sociedade portuguesa, com as suas festas religiosas e tradições familiares, pesava como uma âncora. Ele via notícias de direitos LGBT, mas na sua bolha, era tabu. Uma semana depois, o encontro com Ana aconteceu. Ela era simpática, bonita, mas Pedro sentia nada. Conversaram sobre trivialidades, mas a mente dele estava em Luís. Ao despedir-se, pensou, isto é uma farsa. Mas os pais insistiam. É o caminho certo, diziam. Pedro concordou, marcando outro encontro, traindo Luís no processo. A dor era imensa, mas o medo maior. Luís descobriu. Uma mensagem anónima alertou-o, confrontou Pedro, estás a namorar uma mulher. Como pudeste? Pedro chorou, é pela família. Perdoa-me. Luís virou as costas, não. Acabou. Pedro ficou sozinho, o coração partido. A escolha errada custara o amor da sua vida. Os dias seguintes foram um inferno para Pedro. Acordava com pesadelos, revivendo o olhar de decepção de Luís. A família, alheia ao seu sofrimento interno, celebrava a volta à normalidade. Dona Maria cozinhava os pratos favoritos, como se tudo estivesse resolvido. Vês, filho? Deus guia-nos pelo caminho certo, dizia ela. Mas Pedro sentia-se vazio, como se uma parte de si tivesse morrido. Caminhava pelas ruas de Porto, vendo casais heterossexuais felizes, e questionava, por que o meu amor é errado? Tentou contactar Luís, mas as chamadas iam para voicemail. Luís bloqueara-o nas redes sociais. Pedro soube por amigos em comum que Luís planeava voltar para Lisboa, fugindo da dor. Ele está destruído, disse um amigo. Pedro sentiu culpa avassaladora. Fora ele o traidor, optando pela aprovação familiar em vez do amor verdadeiro. Agora, pagava o preço com solidão. O encontro com Ana repetiu-se. Foram ao cinema, mas Pedro mal prestava atenção. Ana notou, pareces distante. Algo errado. Ele mentiu, trabalho. Mas internamente, debatia a moralidade. Casar com alguém sem amor era ético. Enganar Ana, a família, a si mesmo. A pressão social em Portugal, onde o casamento gay era legal mas nem sempre aceito em círculos conservadores, agravava o conflito. Sr. António levou Pedro à loja de vinhos. Um dia, isto será teu. Mas precisas de uma família estável. Pedro assentiu, mas pensava em Luís. Recordava os passeios no Douro, os beijos roubados. Aquela vida parecia um sonho distante. Decidiu visitar a avó, que vivia numa casa antiga na Foz. Ela, mais compreensiva, disse, filho, o amor não escolhe género. Mas a família é sangue. Pedro chorou, e se perder os dois? Ela abraçou-o, escolhe com o coração. Inspirado, Pedro procurou Luís no apartamento dele, bateu à porta, mas ninguém atendeu. Um vizinho disse, ele partiu para Lisboa ontem. Pedro desabou no chão, lágrimas fluindo. A decisão de trair custara tudo. Regressou a casa, confrontando os pais. Não posso casar com Ana. Amo Luís. Dona Maria gritou, estás louco. Vais envergonhar-nos. Senhor António, sai de casa se insistes nisso. Pedro saiu, pernoitando num hotel barato. Pela primeira vez, sentiu liberdade misturada com terror. Sem família, sem amor, o que restava? Ligou para Miguel, mano, ajuda-me. Miguel, eu apoio-te, mas os pais não. Pedro decidiu ir para Lisboa atrás de Luís, mas duvidava se seria perdoado. Em Lisboa, Pedro encontrou Luís num bar gay no Bairro Alto. Luís, surpreendido, disse, o que fazes aqui? Pedro, errei. Escolhi mal, perdoa-me. Luís hesitou, traíste-me pela família. Como confiar? Começaram a falar, horas a fio. Luís contou a sua dor, senti-me usado. Pedro admitiu, medo dominou-me. Mas agora, escolho-te. Mas a reconciliação não foi fácil. Luís impôs condições, tens de contar à família toda. Pedro concordou,
mas o medo persistia. Regressaram ao Porto juntos, planeando o confronto. No comboio, Pedro refletia sobre a sociedade, leis protegem, mas corações não mudam facilmente. Chegando, a família esperava. Dona Maria, ao ver Luís, explodiu: quem é este? O corruptor. Pedro defendeu: é o homem que amo. Senhor Antônio, fora daqui. Miguel interveio: pais, parem. Ele é nosso. A discussão escalou, com acusações de pecado, vergonha social. Pedro e Luís saíram, mas o dano estava feito. A família dividiu-se. Tia Rosa apoiou, mas os pais cortaram contacto. Pedro sentiu a perda profunda, questionando se valer a pena. Meses passaram. Pedro e Luís viviam em Lisboa, num pequeno apartamento. Trabalhavam, construíam uma vida. Mas a ferida familiar doía. Pedro via terapeuta, lidando com culpa e rejeição. Foi certo confrontar, perguntava-se. Uma carta chegou, Dona Maria convidava para o Natal. Pensamos. Queremos tentar. Pedro chorou de alívio. Mas Luís avisou: cuidado com falsas esperanças. O Natal aproximava-se, e Pedro debatia se aceitar o convite. Luís apoiava: vai. Família é importante. Mas Pedro temia rejeição renovada. Recordava as festas passadas, cheias de tradição, agora manchadas. Decidiu ir sozinho primeiro, testando águas. Em Porto, a casa cheirava a bacalhau e doces. Dona Maria abraçou: filho, sentimos a tua falta. Senhor Antônio, conversemos. Sentaram-se, e os pais admitiram: não entendemos, mas és nosso filho. Pedro, amo Luís. Aceitam. Hesitaram: vamos tentar. Foi um passo, mas tenso. Luís juntou-se dias depois. A ceia foi awkward, com silêncios. Miguel quebrou gelo: Luís, conta sobre Lisboa. Conversas fluíram, mas Dona Maria evitou temas sensíveis. Pedro sentia progresso, mas frágil. Após o Natal, regressaram a Lisboa. Pedro refletia: reconciliação custa esforço. Mas uma chamada mudou tudo. Ana, a ex-namorada, ligou. Ouvi sobre ti. Parabéns pela coragem. Pedro agradeceu, mas sentiu culpa por tê-la usado. A vida em Lisboa era livre, mas desafios surgiam. No trabalho, Pedro enfrentava preconceitos sutis. Colegas sussurravam. Luís, artista, vendia quadros com temas LGBT, inspirando Pedro a assumir publicamente. Um dia, Pedro recebeu notícia: Senhor Antônio adoecera. Correndo para Porto, encontrou o pai fraco. Filho, perdoo-te. Viva a tua vida. Lágrimas fluíram. A doença uniu a família, forçando a aceitação. Mas tragédia: Antônio faleceu. No funeral, Pedro e Luís de mãos dadas. Alguns parentes olhavam torto, mas Dona Maria defendeu: é família. Pedro sentiu mistura de dor e alívio. Após, Dona Maria mudou: quer conhecer Luís melhor. Visitas aumentaram. Pedro via transformação: amor vence preconceitos. Mas conflito interno persistia. Pedro questionava: traiu Luís inicialmente, mereço felicidade. Terapia ajudava, mas dúvidas permaneciam. Luís propôs casamento: casamos em Portugal. Legal. Pedro hesitou: família aprova. Dona Maria: sim, se te faz feliz. Preparativos trouxeram tensão. Tia Rosa boicotou: contra Deus. Pedro defendeu: amor é de Deus. O casamento aproximava-se, mas uma traição surgiu. Miguel confessou ter enviado a mensagem anônima a Luís, por ciúmes. Queria proteger-te. Pedro sentiu raiva: destruíste quase tudo. Perdoou, mas laços abalaram. No dia do casamento, em Sintra, Pedro e Luís trocaram votos. Dona Maria chorou de alegria. Mas ausências doíam. Pós-casamento, vida estabilizou. Mas sociedade testava: assédio online após postagens. Pedro lutava, tornando-se ativista.
Anos depois, adotaram uma criança. Família aceitou, mas debates morais persistiam. A adoção trouxe nova camada de conflito. Dona Maria, uma criança precisa de mãe e pai. Pedro, amor basta. Processo foi árduo, com julgamentos sociais. Mas aprovaram, e o pequeno João chegou. Educar João expôs diferenças. Luís liberal, Pedro influenciado por raízes conservadoras. Debates sobre educação, não exponhas a preconceitos cedo, dizia Pedro. Uma crise, João sofreu bullying na escola por ter 2 pais. Pedro furioso, confrontou diretores. Portugal evoluiu, mas mentes não. Isso despertou ativismo mais forte. Dona Maria visitava, crescendo em aceitação. João é neto, amo-o. Mas confidenciou, temo pelo inferno. Pedro, Deus ama todos. Luís enfrentou traição profissional. Galeria recusou exposição LGBT por controvérsia. Pedro apoiou, lutamos juntos. Uma reviravolta, tia Rosa, antes opositora, pediu ajuda. Seu filho saiu do armário. Agora entendo. Pedro ajudou, curando feridas familiares. Mas de ano passado assombrava. Pedro tinha pesadelos de rejeição. Luís, perdoa-te. Pedro tentava. Sociedade mudava, paradas Esperida em Lisboa cresciam. Pedro participava, sentindo orgulho. Uma escolha moral, amigo gay pediu conselho sobre esconder. Pedro, não. Custa, mas liberta. Anos passaram, João crescia. Família reunida em festas. Mas Sr. António faltava, lembrete de perda. Pedro refletia, escolhas erradas levam a certas. O beijo inicial causou caos, mas crescimento. João, agora adolescente, questionava origens. Por que 2 pais? Pedro explicava, amor não tem regras. Mas João enfrentava dúvidas internas, e quando as de Pedro? Uma crise familiar, Dona Maria adoeceu. Pedro cuidou, reconciliando totalmente. Obrigado por persistires, disse ela. Luís publicou livro sobre jornada, inspirando outros. Pedro orgulhoso, mas invejoso, eu ainda luto internamente. Conflito, Pedro recebeu proposta de trabalho em Espanha, mas Luís recusou. Raízes aqui. Debate, sacrificar carreira por amor. Escolheram ficar, fortalecendo o laço. Sociedade testava, lei anti-LGBT proposta por conservadores. Pedro protestou, arriscando segurança. Traição, amigo traiu, expondo segredos passados. Média atacou. Pedro defendeu, vida privada. Família apoiou, solidificando união. João saiu como bi, Pedro apoiou, sê tu. Reflexão, ciclo de aceitação. Com o tempo, Pedro via a vida como tapeçaria de escolhas. Amor por Luís perdurou, apesar de tempestades. Família, outrora dividida, unida no amor. João casou, continuando o legado. Pedro, idoso, olhava para trás, danos valeram. Foi certo Pedro priorizar o humor sobre as tradições familiares, ou deveria ter sacrificado sua felicidade pela unidade do lar?